Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, e versículo de número 11, Mateus 3 e 11. E eu, em verdade, é João Batista quem fala, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Podeis assentar. João Batista, o último dos profetas do Velho Testamento, que foi também quem batizou Jesus em água naquele momento, identificando o início de seu ministério, apresentou Jesus Cristo mesmo antes de tê-lo encontrado. Apresentou aqueles que o ouviam, porque fora enviado para preparar o caminho do Senhor. E João Batista apresentou Jesus de dois modos. Ele disse ser Jesus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse ser Jesus aquele que era mais poderoso do que ele e que batizaria no Espírito Santo e em fogo. Observe como as figuras são diferentes. A figura de um cordeiro é a figura de alguém aparentemente indefeso, desamparado, frágil. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Estava João a falar do sacrifício substitutivo de Jesus, pelo qual, levando à cruz o nosso pecado, o arrancaria do mundo para que pudéssemos ser perdoados. Ele apresenta, neste momento em que fala de Jesus como Cordeiro que tira o pecado do mundo, Cristo crucificado. Ele apresenta-nos o Cristo que morreu em nosso lugar, Salvador, e fala-nos de qual benefício podemos usufruir através disso, o perdão de pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas João Batista também falou de Jesus como alguém poderoso. Eu acredito piamente que esta mensagem de João era não apenas inspirada por Deus no que ele falava, mas eu creio que lhe vinha à mente uma imagem, lhe vinha ao coração uma impressão daquilo que dizia. Eu creio que quando ele disse de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele teve uma antevisão do Calvário, do sacrifício vicário. Mas nesta outra apresentação, nos parece que ele está vendo Jesus em uma outra posição. Ele está mostrando um Jesus poderoso, excelso, diante de quem nós ficamos trêmulos. Ele diz, depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu. Jesus aqui não é apresentado como cordeiro, mas como alguém poderoso. Não parece a figura do carpinteiro, não parece a imagem daquele que foi levado ao madeiro, mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de levar as alparcas, dando a entender estar numa atitude serviçal, mas ainda assim não ser digno dela, de carregar as suas alparcas. João Batista está vendo aqui o Cristo exaltado à destra de Deus, que já morreu, que já ressuscitou, que
já foi exaltado à destra do Pai, que lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Ele está vendo Cristo glorificado. E ele tem uma visão que tanto o impressiona que ele diz: bem, em relação a ele, eu não sou digno nem de carregar as alparcas. Ele está vendo o Cristo que João, o apóstolo, viu no Apocalipse, cujos olhos são como chama de fogo, cujo cabelo é branco como a lã, cujo rosto brilha como o sol na força do meio-dia, cujos pés são como latão reluzente. O João, apóstolo, ousou, antes da morte e ressurreição de Jesus, encostar a cabeça no peito de Jesus, na oportunidade em que se reuniram Jesus e os discípulos para a ceia. Mas João, ali no Apocalipse, diante do Cristo exaltado, ele está trêmulo. Quando Cristo se lhe apresenta em visão desta maneira, ele cai trêmulo. Como João Batista aqui disse, ele é mais poderoso do que eu, não posso nem levar as alparcas, nem segurar eu consigo, nem disso sou digno. Foi preciso que Jesus tocasse João, o apóstolo, lá no Apocalipse, e lhe dissesse: não temas, para que ele se sentisse à vontade. Na oportunidade, Jesus lhe disse: eu sou aquele que estive morto, mas vivo pelos séculos dos séculos. Eu sou o primeiro e o último, eu sou o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. O Cristo exaltado é o Cristo exaltado que batiza no Espírito Santo. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, ou seja, ao céu, enviá-lo-ei. Em Atos 2:33, Pedro explica à multidão o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em línguas. E Pedro diz: de sorte que Jesus, agora exaltado à destra de Deus, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Lá no Apocalipse, numa das cartas àquelas igrejas, o Cristo glorificado se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 é o número da plenitude, é aquele que tem a plenitude do Espírito, é aquele que dá a plenitude do Espírito Santo. Portanto, João Batista aqui está vendo o Cristo exaltado, glorificado à destra do Pai, poderoso, vencedor e batizador no Espírito Santo. Nós temos que crer no Cristo que morreu por nós na cruz e, arrependido dos nossos pecados, buscarmos em seu sangue o perdão. Mas nós temos que também vê-lo exaltado, glorificado, como tendo recebido do Pai a promessa e agora derramando sobre nós o que pode ser visto e ouvido. O Espírito Santo sendo derramado de modo visível pelo falar em outras línguas. João Batista disse: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Observe a expressão vem após mim. Esta expressão admite duas interpretações plenamente conciliáveis e complementares, mas eu vou para a primeira agora. Vem após mim tem a ver com o que ele está dizendo. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele vem depois de mim. Sua obra é subsequente. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Isto mostra, meus irmãos, que o batismo no Espírito Santo é algo posterior ao arrependimento. Obviamente, quando João conclamava o povo para que se arrependesse e cresce, era cresce no Cristo que ainda viria até que ele se apresentasse. Quando Jesus se apresentou, João já dizia aos que tinham batizado para segui-lo. E eles seguiam a Jesus. Mas o que eu quero dizer é que quando ele fala aqui, ele está dizendo: eu batizo com água para arrependimento. Mas o que vem depois de mim, ele vem fazer alguma coisa após aquela obra que eu faço. Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Nós temos aqui um indício, uma pista da doutrina da subsequência. Primeiro nós somos salvos,
depois nós somos batizados no Espírito Santo. Primeiro vem aquela obra pela qual nós nos arrependemos dos nossos pecados e fazemos confissão disso no ato do batismo. Depois vem aquela obra pela qual Jesus nos mergulha no Espírito Santo. Uma outra coisa a se observar é que se os irmãos atentarem bem, diz, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O segundo com fogo está em itálico. Isso quer dizer que não pertence ao original. Foi colocado apenas para ajudar a frase a se acomodar à nossa língua. Seria e vos batizará com o Espírito Santo e fogo. É um batismo só. Com o Espírito Santo e fogo. Essa tradução que tenho de João Ferreira de Almeida, ela compatibiliza-se com o pensamento dos presbiterianos, que batizam por aspersão. Os presbiterianos, os luteranos, gostam da tradução com e não no, embora no original o termo admita as duas traduções, com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Mas a revisada, que é uma tradução dos batistas, diz no Espírito Santo. Não é que esteja errada com, mas nós cremos, como batistas, que o batismo é dentro, é imersão, não é uma mera aspersão de água, como o fazem presbiterianos, luteranos. Não é com o Espírito Santo, como se fosse apenas o Espírito Santo um instrumento, como a água numa aspersão, mas é nu, é dentro do Espírito Santo. Se em vez de eu colocar com, que não está errado, mas é uma tradução que não deixa reforçada a imersão, e colocar em, então seria no Espírito Santo, em, mais o artigo O, e em fogo, ou no Espírito Santo e fogo. Na verdade, meus irmãos, é um mergulho no Espírito Santo, e o Espírito Santo em forma de fogo. Não é forma física de fogo. O fogo é a metáfora para energia, para vigor, para calor. Quando nós somos regenerados ao aceitarmos Jesus, a Bíblia não usa a metáfora do fogo, ela usa da água. Nós nascemos da água e do Espírito, que por sua vez também no original, lá não é nascer da água e do Espírito, como podendo alguém sugerir que fossem duas coisas, é de água e Espírito. No original está assim, de água e Espírito, nem um artigo tem. É um novo nascimento só. A água é a palavra, de acordo com Efésios 5:26, que diz que fomos lavados com a lavagem da água pela palavra. E o Espírito Santo age em nós, lavando-nos através da palavra de Deus. Como diz em Tito 3:5, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu nasço de novo, eu tenho um novo nascimento, que é da água e do Espírito. O Espírito Santo opera aí, mas ele opera como uma água que purifica, que lava o meu coração das imundícias passadas, que me dá uma nova disposição, um novo caráter. Mas na segunda obra da graça, o batismo no Espírito Santo, o Espírito Santo vem como fogo, trazendo calor, trazendo dinâmica espiritual para fazer a obra de Deus. Por isso que em Atos 4:31 diz, moveu-se no lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e pregavam com intrepidez a palavra de Deus. O Espírito Santo é apresentado ali como um Espírito que enche, que move e que confere coragem, intrepidez, energiza a pessoa para a obra de Deus. Vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Se você é crente, aceitou Jesus como seu Salvador pessoal, entendeu o plano salvífico de Deus, invocou Jesus como Senhor e Salvador, você é perdoado dos seus pecados, você nasceu de novo da água e do Espírito, mas você ainda precisa ser batizado no Espírito Santo e fogo. Você conheceu o Espírito Santo como aquele que lava, você tem que conhecer o Espírito Santo agora como aquele que aquece, e Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Alguns há que querem sugerir
que o fogo aqui é do inferno, como se João Batista estivesse dizendo que Jesus batiza uns no Espírito Santo, os crentes, e os incrédulos no fogo. Mas nada disso tem a ver. Já vos expliquei que é com o Espírito Santo e fogo, é no Espírito Santo e fogo, é uma coisa só. E aliás, João Batista está falando do mesmo grupo. Ele vos batizará. Ele está falando daqueles que se arrependeram. Eu vos batizo com água para arrependimento. E vocês quem? Os que eu batizo com água para arrependimento. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. João Batista está dizendo que Jesus batiza aquele grupo a quem ele batizou para arrependimento, o mesmo grupo, no Espírito Santo e fogo. Ele não está dizendo vocês no Espírito Santo, eles no fogo, mas vos, é um grupo só, vos batizará. E este grupo é o grupo dos que se arrependeram e se submeteram ao batismo de João. Ele está dizendo, Jesus vos batizará no Espírito Santo e fogo. Por isso que no dia de Pentecostes apareceram línguas de fogo. Por isso que na carta aos Tessalonicenses diz, não apagueis o Espírito. Por isso que em Apocalipse diz que ao redor do trono de Deus ardem 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Jonatas Edwards, em seu tratado sobre os santos afetos, ele falou num batismo de fogo. Um batismo no Espírito Santo de fogo. E meus amados irmãos, uma coisa também deve nos chamar a atenção, voltando à expressão, vem após mim. Eu disse que tem 2 sentidos complementares. Após mim aqui, pode ser também entendido não somente no após o que João estava fazendo, pregar o arrependimento, selar as pessoas nas águas com o arrependimento, para depois elas serem batizadas no Espírito Santo. Mas o após mim pode ter um sentido dispensacional. A lei e os profetas, a Bíblia diz, duraram até João. João está dizendo agora no Novo Testamento, existe uma promessa específica, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Qual a evidência do batismo no Espírito Santo? Note, o batismo no Espírito Santo é algo peculiar da graça, da dispensação da graça. João Batista disse que essa experiência viria após ele, a lei e os profetas duraram até ele. Então esta experiência que Jesus daria não fora conhecida dos profetas, não fora conhecida do Velho Testamento, era algo peculiar ao Novo Testamento. Qual a evidência dela? Se você observar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, onde se fala dos dons espirituais, todos os dons mencionados existiam em alguma forma no Velho Testamento. Palavra do conhecimento, da sabedoria, discernimento de espíritos, profecia, cura, houve no Velho Testamento, milagres. As línguas é o que é peculiar do Novo Testamento. Tanto que Jesus disse, em meu nome falarão novas línguas, como algo que viria de novo, que não era conhecido de antes. A única manifestação peculiarmente neotestamentária dos dons carismáticos é o falar em línguas. E esta experiência do batismo no Espírito Santo é após João, é após a lei, após os profetas, é peculiarmente do Novo Testamento. Veja a convergência, batismo no Espírito Santo e línguas. Por isso que nós cremos que a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em outras línguas. O batismo no Espírito Santo é peculiarmente do Novo Testamento, como as línguas são peculiarmente do Novo Testamento. No dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O mesmo aconteceu na casa de Cornélio, entre os discípulos de Éfeso. Como o objetivo do batismo no Espírito Santo é nos fazer testemunhas, o Espírito Santo consagra logo a nossa língua, o instrumento pelo qual daremos testemunhos, dando a ela expressão num vocabulário espiritual para falar com Deus em mistérios. E Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. É assim que cremos, irmãos, nessa experiência posterior à conversão, peculiar do Novo Testamento, para aquele que já é salvo, nascido da água e do Espírito e obteve já por Cristo o perdão de pecados. É uma experiência divina da exaltação, glorificação do Senhor Jesus. É uma experiência pela qual nos vem intrepidez, somos energizados, aquecidos para a obra, e é evidenciada pelo falar
noutras línguas. Ela abre-nos a porta dos dons espirituais. Veja como a ordem divina é lógica. Os dons, segundo Paulo aos Coríntios, são para a edificação da igreja, mas o que fala em língua edifica a si mesmo. Ora, para eu edificar a igreja, primeiro eu tenho que edificar a mim mesmo. Eu só posso dar o que tenho. Então, primeiro o crente é batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas, para que, edificando-se a si mesmo, depois possa, através de outros dons, edificar a igreja, a comunidade inteira. Quando nós vemos a história da igreja, irmãos, nós vemos a grande importância dessa doutrina, que moveu as águas do século XX. Se você acompanhar o tempo, verá que na época da igreja primitiva os dons estavam em plena efervescência. A carta aos Coríntios o evidencia, onde lá se fala dos dons. Paulo diz: não quero que sejais ignorantes acerca dos dons. Nós vemos lá Paulo dizendo: procurai o profetizar, não proibais de falar em línguas, buscai com zelo os dons espirituais. Se nada disso mais vigorasse, como alguns querem sugerir, então nós teríamos pelo menos 3 capítulos da carta aos Coríntios inúteis para nós no momento presente. Ficaríamos a nos perguntar por que o Espírito Santo quis inserir no texto da Bíblia isso para gerações seguintes, que não teriam esses dons, por que saber sobre eles se não lhes diria respeito? Obviamente, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. E o nosso Jesus ainda batiza no Espírito Santo e em fogo. Nós percebemos que na carta aos Tessalonicenses Paulo diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, não apagueis o Espírito. Então nós vemos que os dons estavam em plena manifestação. Quando lemos o livro de Atos, vemos os dons em operação, não somente através dos apóstolos, mas através de Estevão, diácono, de Filipe, evangelista, através de homens a quem a Bíblia nem atribui titulação, como Ananias, que ora por Saulo, para que tenha recobrada a sua vista. Nós vemos Deus operando grandes coisas. Há alguns, entretanto, que querem dizer que os dons cessaram, o que a Bíblia não o diz, e que o batismo no Espírito Santo, eles dizem, não é que cessou, mas é que é a mesma coisa que o novo nascimento. Os tais dizem: se alguém é crente, na hora que se converteu, foi batizado no Espírito Santo. Não há um batismo no Espírito Santo subsequente a ser procurado e buscado. Os tais se apoiam na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, que diz o seguinte: primeiro aos Coríntios, (12, 13). Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. 1 Coríntios 12, 13. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Os tais dizem: estão vendo? Paulo diz que todos os crentes foram batizados em um Espírito, formando um corpo. Todos foram batizados no Espírito Santo. Mas, meus irmãos, não é isso que Paulo está querendo dizer. A minha tradução não está errada, se é igual a dos irmãos, não está errada, mas não é a melhor. A palavra em um Espírito aparece antes de batizados no texto original e não depois. A revisada é correta. A tradução exata é essa: pois todos nós em um Espírito fomos batizados. Em um corpo. A nossa diz formando um corpo, que não está errado, mas como eu disse, a outra é mais literal em relação ao texto grego e mais esclarecedora. Pois em um Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Essa construção é a mesma de uma passagem em que Paulo diz assim: porque em Moisés, todos os judeus, que atravessaram o mar, foram batizados na nuvem e no mar. Note,
em Moisés foram batizados na nuvem e no mar, note o em Moisés aparece antes de batismo, não quer dizer que eles foram mergulhados em Moisés. Quer dizer, em Moisés, unidos em Moisés, unidos sob a liderança de Moisés. Eles foram batizados na nuvem e no mar. O texto aqui está dizendo que em um só Espírito, note, ele quer destacar a unidade do Espírito, em um só Espírito, unidos em um só Espírito, liderados por um só Espírito, o Espírito Santo, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Existe o batismo realizado pelo Espírito Santo do crente no corpo de Cristo e existe o batismo de Cristo no Espírito Santo. O batismo que é realizado pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, ele nos batiza no corpo de Cristo, é a conversão, é o que está Paulo falando aqui. É o nascer da água e do Espírito. Por isso que também algumas traduções ainda melhoram, não são tão exatas no original, mas elas até melhoram a favor de nós, diz, porque por um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. De fato, literalmente, nem a nossa nem essa. Em um Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Sob a liderança do Espírito Santo, como o povo sob a liderança de Moisés foi batizado na nuvem do mar, nós sob a liderança do Espírito Santo fomos batizados no corpo de Cristo, todos nós. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos enxerta no corpo de Cristo. Nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. O Espírito Santo é o agente, é o batizador. E o corpo de Cristo é o meio em que somos batizados. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Quem nos colocou em Cristo? O Espírito Santo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem nos mergulhou em Cristo? O Espírito Santo. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo nos batiza em Cristo. Mas depois, Jesus nos batiza no Espírito Santo. É o que João Batista está falando. E ele, Jesus, vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Todos os crentes foram batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Nem todo crente foi batizado por Cristo no Espírito Santo. Isso é tão verdadeiro que lá em Atos 19, Paulo diz assim aos de Éfeso, recebestes o Espírito Santo quando crestes. Ele está falando do batismo no Espírito Santo. E ele supõe que eles possam ter crido e se convertido sem terem recebido o Espírito Santo em plenitude. Nós vemos lá em Atos 8, em Samaria, que Pedro e João desceram a Samaria para orar pelos de lá, para que recebessem a plenitude do Espírito Santo. E o texto diz, porque sobre nenhum deles havia o Espírito Santo descido ainda, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Note como há uma relação aí entre batismo e descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo é um batismo. Eles haviam sido apenas batizados em nome de Jesus e não havia descido ainda o Espírito Santo sobre eles. É como quem diz, eles tinham o batismo nas águas, mas ainda não tinham o batismo no Espírito Santo. No entanto, eram salvos, convertidos, batizados. Pedro e João não os evangelizaram, não os rebatizaram, reconheceram a validade de seu batismo e conversão, mas oraram por eles, para que recebessem a plenitude do Espírito Santo. Depois, irmãos, da geração apostólica, nós tivemos, ainda na época de Irineu, do século II, alusão à manifestação dos dons na igreja. Irineu dizia que havia na igreja quem falasse toda classe de línguas, fazia menção aos dons. Mais um pouco adiante, os dons começaram a não mais ser então mencionados. Crisóstomo, que era da igreja oriental, já se lamentava. Ele não sabia explicar o porquê, mas ele dizia que achava uma coisa obscura, inexplicável, que não houvesse mais os dons espirituais e as manifestações que ele lia na Bíblia, que as pessoas se manifestavam no culto, mas segundo a liturgia. Naquelas horas que a liturgia falava para elas dizerem amém, diziam amém, mas não havia mais manifestações espirituais. Ele mostra-se perplexo e confuso com isso. Agostinho, no início, disse, faremos o que os apóstolos fizeram, vamos batizar as pessoas, impor as mãos, esperar que elas falem línguas e que o Espírito Santo desça sobre elas. Mas por não ver isso acontecer, ele acomodou sua teologia
e começou a dizer que os dons eram para apenas o primeiro momento de implantação da igreja. Mas nós sabemos do montanismo, do século II, III. O pastor Eladio escreveu um livro inteiro sobre o montanismo, um movimento que protestou contra a igreja por sua frieza e que buscou os dons espirituais, e o Senhor abençoou este movimento. E houve batismo no Espírito Santo, houve falar em línguas, houve curas, houve manifestações de poder, e o mais ilustre pai da igreja dessa época se uniu àquele movimento. No entanto, com a pseudo-conversão de Constantino, imperador romano, a grande massa da cristandade se uniu ao Império Romano. Ficou uma situação esquisita. A igreja departamentalizou-se institucionalmente dentro do império, a política e a religião se aproximaram e surgiu o catolicismo romano. Mas nem todos aceitaram essa união espúria, alguns se mantiveram fiéis ao paradigma apostólico e foram hostilizados. Não somente na época de Constantino, mas ao longo de toda a Idade Média, são os anabatistas, os donatistas, foram hostilizados. Depois os paulicianos, depois os albigenses, valdenses. Mas uma coisa importante de se notar, irmãos, é que de acordo com os registros históricos, esses grupos que se mantiveram fiéis, que não se uniram ao catolicismo romano, que depois da queda do Império Romano somou nas suas mãos poder religioso e político, esses cristãos autênticos sempre tiveram entre eles a manifestação dos dons, há registro da presença dos dons espirituais entre os valdenses, entre os paulicianos, e mantiveram acesa a obra do Espírito Santo entre os albigenses. Há referências à presença dos dons espirituais aos albigenses evangélicos, porque Albi era um local que refugiava pessoas que discordavam da igreja por vários motivos. Lá tanto existiam hereges como evangélicos, existiam albigenses que não eram evangélicos e albigenses evangélicos, e os dons continuaram entre os albigenses evangélicos. Durante a reforma, nós vemos que os anabatistas perseguidos, escondidos, apareceram, e entre eles sempre houve o reconhecimento da atualidade dos dons e da verdade de que Jesus ainda batiza no Espírito Santo. Isso é tão verdadeiro que pessoas que romperam com os anabatistas e fundaram seitas horrorosas que anunciavam o fim do mundo, eram pessoas que acreditavam em dons espirituais de modo exacerbado. Ora, se os que se desviaram do movimento anabatista e fundaram grupos heréticos, faziam profecias do fim do mundo e as coisas mais loucas que se pode imaginar eles profetizavam, então é porque os anabatistas criam em dons, mas não da forma como estes que os anabatistas excluíram do seu meio por serem heréticos acreditavam, com os exageros que eles acreditavam. Entre os anabatistas sempre se creu no Jesus que batiza no Espírito Santo e na atualidade dos dons espirituais. Na época da Reforma, a Igreja Católica desafiou Lutero e Calvino. Tanto Lutero e Calvino em seus escritos responderam a esse desafio. A Igreja Católica diz o seguinte: se vocês são um movimento de Deus, por que não está este movimento testemunhado com sinais, prodígios, com milagres? Mas eu quero que os irmãos entendam o que é que a Igreja Católica estava dizendo. O que ela estava dizendo merecia dos reformadores, como veio, uma resposta negativa. Ela estava querendo dizer que os reformadores estavam fundando uma nova igreja. O argumento era o seguinte: quando Jesus fundou a igreja dele, lá em Atos, percebe-se que foi confirmada aquela obra com sinais e prodígios. A Igreja Católica julgava-se a igreja de Cristo e via Lutero e Calvino como pessoas que estavam começando uma igreja nova a partir daquele momento. Então, é como se ela estivesse dizendo: olha, se vocês querem se parecer com a igreja de Jesus, que tinham no início, como a igreja de Jesus teve, os sinais e prodígios. Mas, obviamente, Lutero e Calvino
não estavam querendo fundar uma nova igreja que fosse concorrer com a de Cristo, como a Igreja Católica sugeria. Eles se julgavam continuadores da Igreja de Cristo, queriam reformar a igreja falida. E, portanto, o movimento deles não precisaria provar que teve os mesmos acontecimentos sobrenaturais do início da igreja. E foi assim que Lutero respondeu. Lutero disse que ele não estava fundando uma igreja, era a continuidade da igreja bíblica. Mas ele disse algo, irmãos, com o que nós não podemos concordar. Ele não cria que os dons tinham cessado absolutamente, mas cria que aquela grande profusão de dons do cristianismo primitivo não ia se repetir. Ele disse que naquele momento incipiente, inicial da igreja, houve uma grande profusão de dons porque era para estabelecer a igreja. Ele não negava que milagres pudessem acontecer à sua época. Inclusive, John Hus profetizou sobre Lutero 100 anos antes de ele aparecer, e Lutero reconheceu a profecia de John Hus referente à sua pessoa. Ele conta testemunhos de cura, mas ele acreditava que não haveria aquela grande profusão como no estabelecimento da igreja. João Calvino respondeu semelhantemente, mas nós podemos perceber, irmãos, como eles já tinham o norte. Tanto Lutero como Calvino disseram o seguinte: no início da igreja o Espírito Santo descia de forma visível. Lutero usou essa expressão, descia de forma visível. Calvino dizia, o Espírito Santo vinha em graça visível. Quando nós vamos ver o contexto do que eles estão escrevendo, eles vão dizer lá que o visível eram as línguas. Lutero diz, o Espírito Santo vê o visível a Cristo em forma de pomba, e a igreja vê o visível em forma de línguas. João Calvino diz explicitamente, no início da igreja cristã, se impunha as mãos, o Espírito Santo era recebido de forma visível, ou seja, pelas línguas. Tanto Lutero como Calvino admitem que no início da igreja, quando o Espírito Santo descia sobre alguém, ele falava em línguas. Sendo que agora eles diziam que o padrão de normalidade, obviamente admitindo-se exceções, seria o Espírito Santo descer não de forma visível, mas invisível. A teologia deles era falha, porque eles acreditavam num descompasso, numa mudança de padrão daquele tempo para hoje. Mas note como eles imaginavam a igreja primitiva no modelo correto. Eles imaginavam como as coisas aconteciam na época da igreja primitiva, como nós imaginamos. Quando alguém recebia a plenitude do Espírito Santo, vinha de forma visível. Ele falava em línguas. O que recebia, falava em outras línguas. E meus irmãos, depois da reforma, nós tivemos inúmeros movimentos também que procuraram voltar aos dons espirituais. Na Inglaterra do século XIX, houve um pastor presbiteriano que, lendo a Bíblia, acreditou que Jesus podia batizar no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. É interessante que esse pastor Edward Irving, ele chegou à conclusão de que as línguas seriam a evidência mesmo do batismo no Espírito Santo, tal qual nós falamos hoje, antes de haver o movimento pentecostal moderno. Ele disse, as línguas são a raiz e o tronco dos dons espirituais. Os outros dons procedem do falar em línguas. E este homem ouviu falar que alguém havia sido batizado no Espírito Santo lá na Escócia e falado em línguas. Ele viajou até lá e conheceu uma senhora que fora batizada no Espírito Santo e falara em línguas. Voltou para a sua terra, que era a Inglaterra. Ele pregava numa igreja presbiteriana muito grande, e lá começou a pregar, e Jesus começou a batizar no Espírito Santo. De fato, ele levou uma tristeza para o túmulo. Ele nunca falou em línguas, mas ele pregava e acreditava que aquele que era batizado no Espírito Santo falava em línguas. Depois a igreja presbiteriana o excluiu, e um grupo da igreja ficou com ele, mas esse grupo radicalizou e depois o próprio grupo o excluiu. Mas aquele movimento foi um movimento significativo, porque enfatizou que os dons eram para a atualidade, que a evidência do batismo no Espírito Santo era o falar em línguas.
Mas antes mesmo do século XIX, em John Wesley, no movimento metodista, grande avivamento que sacudiu a Inglaterra, já falava de uma segunda bênção. Ele não era muito claro quanto a ela, destacava que esta segunda bênção traria uma vida superior, uma vida mais santa. De fato, o batismo no Espírito Santo não confere automaticamente uma vida mais santa, embora presuma-se santo todo crente que anda com Deus e está à procura do batismo no Espírito Santo. Mas ele falou de uma experiência que conduziria a uma santidade maior, mas que também conferiria poder. Em seus escritos, porém, ele destacou mais esse aspecto da santidade do que o aspecto do poder. Ele chamou esta segunda experiência de perfeição cristã, perfeito amor. Mas o seu grande amigo, o que emparelhava com ele na liderança do metodismo, John Fletcher, emparelhava com ele na linha do metodismo arminiano. John Fletcher chamou esta experiência de batismo no Espírito Santo, já no século XVIII. No século XIX tivemos Edward Ivy, da Inglaterra. Tivemos Charles Finney, que alguns dias depois da conversão conta que foi batizado no Espírito Santo e fogo, que experimentou uma alegria tão grande que ele dizia que não sabia se viveria de tanta alegria. Ele dizia que aos borbotões vinham palavras na sua boca. Cheio do Espírito Santo, saiu pregando nos Estados Unidos e muitas conversões acontecendo. Mas uma das coisas mais significativas foi a convenção de Keswick, que acontecia na Inglaterra no século XIX e que enfatizava o batismo no Espírito Santo. Não falava ainda nos dons, não enfatizava o falar em línguas, mas falava no batismo no Espírito Santo como uma segunda obra da graça. No século XIX, Spurgeon profetizou. Há um sermão de Spurgeon, o poder do Espírito Santo, irmãos, que a linguagem dele é de uma profecia. Ele diz: Deus vai derramar o seu Espírito Santo e a igreja vai ter a glória dos seus primeiros dias. E ele fala que o derramamento do Espírito seria acompanhado de manifestações nesse sermão. E Spurgeon diz: e eu acredito que eu estarei presente e verei este dia. Havia no século XIX, irmãos, havia uma sede de um mover de Deus por todos os lados. Pessoas falavam da necessidade de uma experiência maior, de uma visitação do céu, de um derramamento do Espírito Santo. Moody foi um dos maiores pregadores do século XIX. Sua igreja em Chicago era uma das grandes igrejas daquele tempo. Mas uma vez, depois de pregar, duas senhoras da igreja metodista disseram: você precisa do batismo do Espírito Santo. Nós vamos orar por você para você ser batizado no Espírito Santo. Moody se irritou e disse: orem pelos pecadores. Elas disseram: vamos orar por você, você que precisa ser batizado no Espírito Santo. E Moody resistiu, mas depois procurou aquelas duas senhoras e disse: pois ore por mim, para eu ser batizado no Espírito Santo. E ele começou a buscar, e um dia estava andando pela rua, e de repente a glória desceu na sua vida. Ele procurou a casa de um amigo, entrou lá, e ele disse: foi uma experiência indescritível. Ele disse: depois dessa experiência, depois do batismo no Espírito Santo, eu não mudei os temas da minha pregação, não mudei a doutrina, eu pregava os mesmos temas, mas o resultado era diferente, havia poder. Ele disse: eu não troco esta experiência por nada deste mundo. E meus irmãos, até este momento, pregar batismo no Espírito Santo parecia uma coisa dos cristãos mais radicais. Mas agora Moody, uma figura importantíssima do movimento evangélico, estava falando do batismo no Espírito Santo e em fogo, e relatando a sua experiência com Deus. Houve um avivamento no país de Gales. E o poder de Deus desceu por lá. Muitos americanos tomaram conhecimento. Frank Barclayman foi um. E Frank Barclay começou a trocar correspondência com os irmãos lá do país de Gales. E os irmãos contavam o que Deus estava fazendo lá. E Frank Barclayman começou a produzir folhetos
estimulando o povo a buscar um avivamento, e ele distribuía em toda parte, conclamava de norte a sul a nação americana para buscar o batismo no Espírito Santo, para buscar um avivamento espiritual. O versículo que o inspirava era aquele do Velho Testamento: invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Este homem desejava profundamente, irmãos, um avivamento espiritual, e a resposta às suas orações chegou. Em 1901, em Topeka, Kansas, havia um seminário com foco missionário de Charles Fox Parham, e ele fizeram uma viagem, deixaram os estudantes a fazer uma pesquisa na Bíblia. A pesquisa era essa: descobrir qual a evidência do batismo no Espírito Santo. Sua comunidade cria no batismo no Espírito Santo como uma experiência subsequente à conversão, mas não estava ainda definido como eles creriam acerca da evidência do batismo no Espírito Santo. E quando ele voltou de viagem, os seus alunos mostraram que haviam se convencido de que a evidência era o falar em outras línguas. Ele próprio se convencera, e Agnes Osman, que era uma aluna, disse assim: ore por mim, para que eu seja batizada no Espírito Santo. Impõe as mãos sobre a minha cabeça, como faziam na igreja primitiva. Ele hesitou, mas foi convencido, impôs as mãos, e ela começou a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. Com pouco tempo, muitos alunos começaram a ser batizados no Espírito Santo, e Charles Fox Parham saiu pregando por toda parte a mensagem pentecostal. Mas o que eu quero dizer-vos é o seguinte, meus irmãos: começou tudo num seminário, Instituto Teológico, esse de Topeka, Kansas. Charles Fox Parham era um homem branco, mas Deus, embora ali tenha visitado e pessoas tenham sido batizadas no Espírito Santo, não fez dali um movimento explodir para o mundo. Deus escolheu outro lugar e outra pessoa, porque Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são, escolhe as fracas para confundir as fortes. Deus não queria um avivamento proveniente de uma instituição teológica, mas sim, Deus queria o avivamento vindo num barracão. Deus queria vindo não através de um homem branco, mas de um negro, numa geração que era filha de pais que haviam sido escravos. Seymour foi alguém que ouviu o pai, cego de um olho, negro, numa época de grande segregação racial, e convidaram-no para dirigir reuniões, para ele falar sobre o batismo no Espírito Santo. Nem ele havia sido ainda. Lá nessas reuniões, orando, outros foram batizados no Espírito Santo antes dele, mas depois ele foi também. Alugaram uma igreja metodista episcopal de negros desativada. Funcionava lá, na verdade, um armazém, um lugar simples. E meus irmãos começaram a orar lá para que Jesus batizasse no Espírito Santo. Frank Bartleman, este homem que eu mencionei, que correspondia com o País de Gales, que subiu nos Estados Unidos e descia, falando sobre avivamento, foi para lá também, identificou lá a manifestação poderosa de Deus. 3 cultos por dia, 7 dias por semana, oração ia madrugada adentro, irmãos. Interessante que os jornais na época desprezavam aquele grupinho. Os jornais diziam: tem uns loucos aqui que ficam gritando pela noite. Nunca imaginavam que dali o movimento pentecostal sairia com toda a força para todas as partes do mundo. E Jesus começou a batizar no Espírito Santo e fogo. Pessoas começaram a vir de todos os Estados Unidos. Pessoas da Europa eram batizadas no Espírito Santo lá e voltavam para as suas terras, levando a mensagem do batismo no Espírito Santo. Pessoas começavam a receber e sair para outros lugares, irmãos. Em pouco tempo explodiu o movimento pentecostal para todos os lugares. Uma das coisas mais curiosas é que iam brancos e negros.
Numa época de segregação racial, esta coisa era das mais fascinantes. Havia escola para branco, para negro, e ônibus para branco, para negro. Mas ali estavam brancos e negros juntos, recebendo a experiência pentecostal. Deus escolheu um lugar simples, escolheu um homem simples, juntou as raças, juntou as etnias, e aquele movimento, irmãos, explodiu por todo o mundo. Gunnar e Daniel Berg eram suecos, passaram pelos Estados Unidos, foram batizados no Espírito Santo e vieram para cá pregar a mensagem do Pentecoste. E o avivamento chegou também ao Brasil. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todos sempre. Aleluia. E Ele vos batizará no Espírito Santo e fogo. Se eu fosse dimensionar o que eu preguei hoje dentro do que eu gostaria de pregar, teria sido a introdução da minha palavra, irmãos. Porque havia muito mais coisa para dizer. Mas vamos começar a desejar que Deus opere nos nossos dias. Porque Jesus quer operar hoje, quer derramar o seu Espírito hoje. Se nós tivermos a sede que aqueles homens tiveram, o desejo que eles tiveram, a perseverança na oração que eles tiveram, Jesus ainda está lá, andando entre nós. Ainda é aquele que batiza no Espírito Santo e fogo. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque temos a Tua palavra como bússola, direção, Pai, para que, meu Deus, saibamos a Tua vontade, buscarmos, a Deus, a Tua face. Coloca no coração daqueles que aqui estão, Pai, porque este é o objetivo desta mensagem, a sede de um avivamento, a expectativa de um mover de Deus. O desejo de orar, de clamar, de bater, Senhor, de buscar, até que sejamos cheios da plenitude do Teu Espírito Santo e a Tua glória se estabeleça na Tua casa. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar, irmãos, que tiverem avisos com a oportunidade.